pensando em conspirações. Mas, quem garante que essa mulher, de fato, era uma ricaça, blá blá blá? Quem garante que ela, de fato, não era também uma escolhida, como o médico foi o escolhido para ser o representante científico do processo? Ela foi socialmente escolhida para ser a pessoa que ia conduzir todo esse mercado que se abria em torno do câncer, tá certo? Em torno da pesquisa biomédica, o modelo já estava em operação, tá certo? O principal arquiteto do modelo predominante era o engenheiro Alton Macilento, formado no MIT, chamado Bush, que fora diretor do escritório de pesquisa e desenvolvimento científico. Criado em 41 esse escritório, o escritório desempenhara papel crucial durante os anos de guerra, em grande parte por ter canalizado a inventividade americana para a criação de novas tecnologias militares de guerra. Para obter esse resultado, a agência recrutara cientistas da área de pesquisa básica para fazer pesquisa programática. A pesquisa básica, e aberta de questões fundamentais, era um luxo nos tempos de guerra. A guerra exigia algo urgente, com objetivos mais claros. Era preciso fabricar novas armas e inventar tecnologias para ajudar os soldados no campo de batalha. Essa era uma luta cada vez mais permeada de tecnologia militar, uma guerra de bruxos, como os jornais a chamavam, e era necessário um núcleo de cientistas para ajudar os Estados Unidos a vencê-la. Ora, a primeira guerra totalmente televisionada foi a Guerra do Vietnã. A lógica, então assim, o exército impediu, o exército agora, o exército americano, cobra royalties pelas imagens que as televisões queiram passar sobre eles nas guerras. Então a forma do exército americano controlar o que vai e o que não vai, eles agora são donos das imagens que eles produzem. Tá certo? Com isso, eles impediram que a guerra do Iraque, a ocupação do Iraque, fosse transmitida ao vivo como a ocupação do Vietnã tinha sido. Entende? Ao mesmo tempo, então estamos falando de uma sociedade de espetáculo, ao mesmo tempo, toda a lógica da UTI, do cuidado intensivo, foi produzido para resgatar soldados no Vietnã. Então essa coisa de transportar as pessoas de helicóptero, essa coisa de conseguir estabilizar e depois transportar, era o jeito de... Né? Porque isso tem um texto do Foucault muito bonito discutindo exatamente que na Idade Média tem um momento em que um soldado passa a custar muito caro. Então, se você... Porque antes era um homem e uma arma. Tantos homens quantos eu conseguisse ter, tantas armas eu teria. Com o treinamento militar, eu passo a ter estrategistas. Eu passo a ter especialistas em determinadas armas e determinadas coisas. Então, perder um especialista é perder um grande investimento. Certo? Então, toda essa lógica de criar estratégias para não deixar morrer um soldado, de fato, é um investimento para recuperar tudo que se colocou na formação daquele soldado. Que não é muito diferente, gente. Se vocês forem pensar em termos de carreira, é muito parecido como a gente vai fazer assim. Quando um soldado vai para a academia de agulhas negras, é como cada um de nós que vai para a graduação. Quando um soldado, aí ele sai de lá, vai comandar, blá blá blá, quando ele quer ser capitão, ele vai de novo vai passar um ano no Rio de Janeiro na escola de capitães. Certo? É um mestrado. Se ele quiser virar general, então ele já é major, coronel, se ele quiser virar general, ele de novo vai para a escola do alto comando do Rio de Janeiro. A gente faz doutorado. Os generais somos nós, professores associados e titulares. A lógica hierárquica é muito parecida. O investimento é muito parecido.
Imaginem só tanto dinheiro que o Estado pôs na minha formação. Né? Eu fiz mestrado, eu fiz especialização, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados com bolsa do Estado brasileiro. Se eu infartar e morrer aqui agora, o Estado perde um monte de dinheiro, gente. Então, se conseguir não me deixar morrer logo, vai ser bom. Chama o helicóptero. Chama o helicóptero. Precisa. Mas teve uma história. Agora tem ambulância no campo, mas não tinha. Ah, é? Não tinha, não faz muito, não. E morreu. Morreu um professor infartado. Não sei exatamente onde foi. Mas ele infartou. Você sabe? É óbvio que assim, todos os diretores de faculdade são voltados para fazer esse nosso projeto. Todos. Exatamente. Isso em tempo de paz. Exatamente isso. Exatamente. E, olha, eu tenho um irmão que maçonaria, essas coisas. Eu nunca fui convidado para nada disso. O dia que tentaram me convidar foi para fazer parte da União do Vegetal. Para tomar ayahuasca. Eu até fui, fiz a iniciação. Mas é igrejinha demais. Aí eu falei, sem saber que era o grande chefe deles, o grande líder. A gente estava almoçando e eu não sabia mesmo. Aquelas merdas que você fala, depois você fala que você... A gente estava almoçando na casa de outra pessoa, uma amiga minha, que é da UDV, blá blá blá. E eu falo isso. Falei, cara, eu não dou conta de igrejinha. Imediatamente o cara mudou de assunto. Assim. Aí me disseram, né? Eu seria te convidar para voltar. Tá vendo que sorte? Não precisamos passar por isso. Bom, aí, gente, então, veja, eles tinham esse projeto, né? Eles tinham um escritório, que tinha desenvolvido muita pesquisa, muita tecnologia para a guerra. Eles tinham a experiência do projeto Manhattan, que tinha desenvolvido a bomba atômica, tá certo? Eles tinham a experiência de todo esse processo em Los Alamos, porque Los Alamos foi onde foi desenvolvido o projeto Manhattan, né? Eles tinham toda essa experiência de criar estrutura para gerar tecnologia dentro de uma lógica de guerra, certo? Aí acaba a guerra, acabou a Segunda Guerra Mundial, e aí se instala a Guerra Fria. E o período de Guerra Fria, nós perdemos a referência sobre isso, mas as pessoas viviam absolutamente ameaçadas, porque a bomba atômica era uma presença muito recente, né? Tinha destruído o Japão, tinha acabado a guerra, e essa tecnologia tinha vazado dos Estados Unidos. E o mundo estava agora dividido entre o bloco socialista e o bloco capitalista. E o mundo se instalou num processo de guerra entre 1950 e 1989, portanto, praticamente 40 anos, foram 40 anos de guerra entre dois blocos. 89 é quando o muro cai, né? Então, esse período, ele tem uma característica específica, que é o seguinte: era preciso que cada um desses blocos tentasse vender para as outras nações do mundo esse projeto societário, tá certo? Era preciso que tanto os socialistas tentassem mostrar a importância do socialismo, quanto os capitalistas tentassem montar. Mas, obviamente, a forma deles influenciarem não era pela solidariedade, era muito mais pelo medo, pela guerra. Então, o mundo foi se armando em torno disso. E uma das coisas que sobrou da guerra foi tecnologia. Sobrou. Porque desenvolveu muito, tinha muita coisa. Para onde que essa tecnologia foi desviada? Para a saúde. No campo da saúde. Né?
Então, toda a lógica de hospital, de cuidado intensivo, da quimioterapia, não quimio do câncer, não, dos remédios todos, e da grande indústria do diagnóstico por imagem. Tudo isso, gente, era operação de guerra, que quando não está na guerra, aonde que se aplica? Então, esse modelo, né, essa coisa que ultrassom, gente, isso era, como é que se chama aquilo? Navio usa para ver embaixo da água, sonar, né? A lógica dos sonares, dos radares e de poder ver dentro dos corpos, isso tudo foi desenvolvido a partir da tecnologia de guerra. As cirurgias também, as cirurgias também veio, não só a questão da imagem. Exatamente. Então, assim, vejam, todo esse processo, então, aquele que interessava construir uma guerra contra uma doença, a quem vivia guerra, a quem tinha disponível muitas armas de guerra. Tá certo? Então, essa é a lógica que parece lógica, mas que, do meu ponto de vista, está equivocada. Porque essa lógica, essa forma de tratar, ela é uma lógica operativa de quem está em guerra. Se eu não estou em guerra, eu deveria tratar de outra maneira. Se eu não sou um soldado que tomou um tiro e não corro o risco de ser morto imediatamente, eu deveria abordar a doença de outra maneira. Só que aí perdeu a possibilidade disso. E aí, quando acaba a guerra e toda essa tecnologia está disponível, ela passa a ser, pela Fundação Rockefeller, principalmente, depois pela Fundação Kellogg, ela passa a financiar as escolas médicas do mundo inteiro. Então, essa escola em 63, quando é criada, muitos professores tinham uma bolsa de 5 anos da Fundação Kellogg, uma bolsa extra, além do salário, para poder viajar, para poder fazer pesquisa. Muitos tiveram. Todo o processo na China, eles foram para as escolas médicas em todos os cantos do mundo, com esse modelo de medicina. Então, eles se instalaram no Brasil, na América do Sul inteira, na China, na Índia, nos 43 países africanos, eles foram se instalando onde eles podiam. E óbvio, quem que não quer um hospital? Óbvio, quem que não quer cuidado? O problema é que esse cuidado, ele muitas vezes é iatrogênico, e não só iatrogênico, está mostrado de várias maneiras que quando você tem um serviço disponível, as pessoas vão perdendo a autonomia de cuidado, porque elas vão ficando mais dependentes do serviço de cuidado. Entende? Nelson, mas esse modelo, essa percepção, levar para a saúde esse modelo da guerra, isso acontece nos Estados Unidos, mas como é que a Europa lida com isso? Porque eu imagino uma diferença ali, né? E parece que ficou meio enfraquecida ali, a Europa ficou meio isolada, ele só ficou ali. Mas não sei se eu estou certa. Não, você está certo. Europa tá... Você lembra, até hoje, assim, quando fala assim de Paris, você pensa assim, tenta, não sei como é na sua cabeça, estou querendo saber. Quando você pensa em Paris e Nova York, como que você representa essas duas cidades? O que é Paris para você? Não sei imaginar. O que é Paris para você? A cultura, luzes, queijos. Isso. Turismo. Bonito, né? Beleza. Mas bonito, romântico, romântico. né? Assim, uma coisa meio erudita, assim, né? Da literatura, né? Aquela coisa da boemia, né? Quando você pensa em Nova York, o que é Big Apple? Trabalho, tecnologia, evolução, velocidade. Também muita luz, mas muita luz brilhante, né? Muito, né? Assim, é outro ritmo, né? Uma coisa meio yuppie, meio jovem. Então, é um pouco disso que nós estamos falando. Tudo isso é imaginário, né? São representações. Você pode andar nos bancos do Rio, em Paris, e sentir todo esse glamour,
Assim como você pode andar na Quinta Avenida em Nova York e sentir também esse glamour, né? E qual é a relação dessas duas cidades com o Rio de Janeiro? Deixa lá. Bom, a menos que você queira atender. Eu tenho uma compulsão com o celular. Depois eu conto a história da compulsão. O fato que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando você constrói um projeto de dominação cultural, você vende modelos. Mas não é que a gente está livre para escolher o modelo. Lembra que eu falei que cultura é um conjunto de práticas associado ao poder e hegemonia? Então, ao poder de determinados grupos. Então, por exemplo, como é que todo esse modelo é vendido para o mundo? Em 1948, se cria a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde está sendo criada nesse momento. A Organização das Nações Unidas está sendo criada nesse momento. Esse momento é um momento em que você vai substituindo o glamour de uma formação humanista pela necessidade de uma formação tecnicista. É exatamente o que ele está falando aqui. Aqui, ó, é exatamente isso que ele está falando, ó. Do projeto surgirá um novo modelo de governança científica, a pesquisa impulsionada por mandatos, cronogramas e objetivos específicos, tá certo? Você muda a perspectiva da formação de um profissional que te olha como um todo, por um profissional que sabe em profundidade olhar aquele órgão. Então, esses dois modelos, eles entram em disputa. E o modelo americano, ele vai ganhando mais eficiência por causa da propaganda e do investimento. Tá certo? Então, essas grandes fundações, que nem hoje lá o Microsoft lá, que esqueci o nome dele. Quem? Gates. Né? O homem mais rico do mundo lá tem bilhões, ele tem bilhões na fundação dele. Ele não é um cara legal. É que ele não vai deixar esse dinheiro para os filhos dele, porque ele não pode. A legislação americana deixa só 30% da fortuna dele para a família. Os outros 70%. Ou ele cria uma fundação e põe os filhos para gerir esse fundo, ou o Estado se apropria. Não é que ele é um cara legal, é porque ele não pode mesmo. Ele pega esse dinheiro e financia aqui no nosso hospital aqui, no CAISM, um projeto de $2 milhões. Saúde da mulher. Né? A Fundação Kellogg e a Rockefeller e outras fundações foram fazendo a mesma coisa. Em 1997, foi a primeira escola de medicina no Brasil que implantou aprendizagem baseada em problema, que é uma metodologia ativa em que o aluno ele é incentivado a estudar sozinho e não ter uma aula tradicional. Foi a primeira escola brasileira que implantou isso, foi a FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília. Todas as escolas entre 1997 e, se não me engano, 2002, que quiseram implantar, foram financiadas pela Kellogg. Entende? Então, você vai ficando constrangido pelas... Então, o Banco Mundial tem uma receita. Recentemente, o Banco Mundial lançou um relatório sugerindo o que deve ser o SUS para eles. Para o Banco Mundial, é uma excrescência que o Brasil tenha um sistema universal de saúde. Hoje, estou falando hoje, esse documento foi publicado 20 dias atrás. Então veja o nível de interferência, o Banco Mundial dizendo como deve ser o nosso sistema de saúde. Então é assim que você vai tendo os níveis de pressão, as negociações. E por trás desse modelo,
tem aquilo que eles chamam do Big Pharma, que são os 10 grandes laboratórios farmacêuticos do mundo. Esses 10 grandes laboratórios, um desses laboratórios é mais rico. O planeta tem, se não me engano, 173 países. Cada um desses laboratórios é mais rico que 150 países. O laboratório chega a pôr no preço. Ah, você quer? Desse jeito. E isso não é estranho, gente. A história do Tamiflu, a história da vacina, das vacinas não testadas que o governo brasileiro comprou. Entende? É nesse nível de pressão. E veja, a maior parte das pessoas vai sair daqui, vai sair não só da escola médica, não, vai sair dessa universidade sem nunca pensar sobre isso. Vai sair daqui absolutamente técnico, com a grife Unicamp, cheio de status, reproduzindo esse modelo alienadamente. Entende? Até uma coisa que me incomodou também no livro foi quando foi ele, na hora que ele fala dos carcinogênicos, né, de ele não fala nada sobre os próprios medicamentos, né? Assim, ele meio que passa pela indústria farmacêutica, assim, como se não existisse toda uma influência na doença, né? Exatamente. É como se não fosse iatrogênico, né? Bom, mas então ele continua aqui. Vamos lá. A suposição de que algum dia uma marreta monolítica demoliria uma doença monolítica encheu médicos, cientistas e lobistas do câncer de vitalidade e energia. Para os seguidores da Madame, era um princípio de organização, uma questão de fé, a única certeza em torno da qual gravitavam. A rigor, a consolidação política do câncer que os lasqueritas buscavam em Washington, um único instituto, uma única fonte de financiamento, sob o comando de um único médico ou cientista, baseava-se na noção mais profunda de consolidação médica do câncer numa única doença, um monolito, uma única narrativa central. Sem essa narrativa, grande e abrangente, nem a socialite, nem o cientista teriam visualizado uma guerra sistemática e direcionada. Então, além de tudo, tem aquilo que a gente chama de essencialismo estratégico. O câncer são 100 doenças, pelo menos. E fala câncer parece que é uma coisa só. Então isso é uma redução. É como se houvesse um essencialismo, uma essência chamada câncer. Não existe uma essência chamada câncer, porque ele se manifesta de múltiplas formas. Né? Então, esses eventos foram sendo construídos socialmente, tá certo? E aí, junta a missão Apollo. Vocês assistiram um filme? Com Tom Hanks lá, que quase não volta para a Terra, tarará, que fica na nave, né? Apollo 13. Então, porque teve vários Apolos, né? Várias naves chamadas Apollo. Então, a missão Apollo e o Projeto Manhattan, os dois modelos que impulsionaram essa guerra contra o câncer, foram ambos realizações tecnológicas apoiadas em longas e profundas descobertas científicas, física atômica, mecânica dos fluidos e termodinâmica. Em contraste, não havia sequer uma compreensão superficial do processo que faz as células se tornarem malignas. Isso era um detalhe. Perguntar... Por muito tempo, né, na verdade. Não, e ainda hoje. Porque assim, ninguém investiga, ou pouco se investiga, qual é a sua hipótese e a sua participação na construção da doença. O ambulatório que eu tenho frequentado lá, ele trata principalmente adultos, homens, câncer de cabeça e pescoço, muito produzido por alcoolismo e por tabagismo. É impressionante como o próprio serviço participa. Não estou falando que as pessoas estão lá fazendo isso conscientemente, não. Eles nem se dão conta do que eles estão fazendo muitas vezes. Mas eles participam do processo de estigmatização das pessoas. Chega lá o cara... Vocês conhecem algum bêbado?
daqueles que foi para a sarjeta, que é considerado assim, uma pessoa respeitada. Não, gente. É um estigma. O bêbado é estigmatizado. E esse, então, que é um doente, né, desse ponto de vista, que tem uma relação de compulsão que ele não consegue controlar, essa pessoa, então, tem um estigma muito forte. Aí essa pessoa, muitos ali, eles viveram essa compulsão no limite. E quando cresceu um troço desse tamanho aqui no pescoço dele, eles voltaram para onde eles tinham algum suporte. A casa de uma irmã, a ex-mulher de 20 anos atrás que resolve cuidar do cara de novo. Não é como as filhas, os filhos, né? Aí chega esse cara lá. Esse cara, ele já tem um estigma nessas relações. Ele só está submetido àquelas relações de novo porque ele precisa ser cuidado. Porque ele está em processo de morte, e é uma morte solitária. Então ele volta para o mundo, ele se submete. E aí é muito curioso, porque está o cara, então, em geral, assim, porque os consultórios são pequenos, então está o paciente aqui sentado, ali o profissional, né? E aí, atrás, em geral é assim, atrás estão os familiares, os cuidadores, né? Aí, então, estão os cuidadores aqui atrás, assim, né? Aí o profissional lá pegou. Então, o senhor bebe? Aí ele responde. Aí a filha aqui atrás. Aí ele fala, eu bebo uma cachaçinha. Aí a filha fala, 10. Juro que você bebe. E o senhor parou de fumar? Não, parei. Juro, cara. Ou tem aqueles que ainda bate, para de mentir, você bebeu ontem. Então, Olha o sabe? cheiro que você tá. E o profissional ele não atua nesse nível. Sabe assim? Ele vai reproduzir nesse lugar de estigmatizado. Tá certo? Por quê? Porque é estigmatizante. Então, ele também não faz essa investigação. E ele não atribui, ou então culpabiliza. Aqui também é outra merda, né? Mas eu acho É que lógico, o peso da o modestante, cabeça você bebeu é distante. Acho que o peso, além de ter esses outros estigmas, eu acho que o maior peso é a culpa. O que eu acho pior ainda, que é depositado através dos próprios profissionais. E que é o tempo todo. Você está sempre que você fumou, e até estava discutindo com ela, estava cansando ele ficar falando do tabagismo. E a impressão que eu tenho é que ele carrega tanto no livro a questão do tabagismo, porque os profissionais da área da saúde, os médicos, é o que mais apontam o dedo com relação a isso. Então, para mim, a sensação que eu tenho é que ele deu uma amplitude enorme para o tabagismo, porque, de uma certa forma, é respeitado e aceito isso na comunidade médica. Ele não vai falar da medicação, que é o que ele utiliza. Mas só foi respeitado na comunidade médica porque os Estados Unidos, como poder, assim, decidiu que realmente a indústria do tabaco tinha que cair fora, né? Porque senão isso também... eu tô tentando ele não citaria, senão ele não citaria. Ele é um médico atual, é um médico de agora, então ele é igual aos médicos que a gente trabalha no dia de hoje. E ele não faz, assim, essa é uma das poucas relações que se conseguiu fazer ao longo de muitos anos de pesquisa, que a fumaça tem um conjunto de elementos que estimula a reprodução celular desenfreada que tem nome de câncer. A fumaça faz isso, o álcool faz isso, viver faz isso, remédio faz isso. Mas ele consegue ver só esse pedaço, né? Agora, percebam uma coisa, a parte do projeto, né, que o Foucault chama da sociedade do controle. Olha só, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter um agente intermediário entre mim e Deus. Foi todo o poder que a igreja, a tecnologia que a igreja criou, né, nesse poder pastoral. Tá certo? E o controle desse poder pastoral é uma abstração chamada pecado. Se eu quiser falar com, por suposto, quem é um representante da lei, eu também preciso de um intermediário. Eu não consigo falar com um juiz sozinho. Eu preciso de
advogado, certo? E que também faz o controle por outra abstração, que é o crime. E se eu quiser falar com o meu corpo, eu também não estou autorizado a falar com o meu corpo. Eu também preciso de um intermediário, que é o profissional de saúde. Né? E que também trabalha com abstração, que é o risco. E te controla. Então, assim, pecado, crime, risco são da mesma ordem da sociedade do controle. Entende? O professor também atua nisso, gente. O professor também foi agente desse estado do controle, certo? Então, essa lógica toda, ela ainda, assim, numa roupagem nova, ela está na história do câncer. É exatamente o que está na história do câncer. É o controle pelo medo, é o controle associado à indústria, como um grande negócio. Tá certo? É um grande negócio, gente. Um grande e bom negócio. Eu me recordo agora, mas eu li recente sobre o valor do custo de um doente com câncer, de uma pessoa com câncer, do início ao fim. É um valor absurdo, eu não me recordo agora, mas é um valor assim, em dólares, né? Eu li. Normalmente o paciente do SUS ele recebe a cartinha de quanto foi gasto com ele. Então, uma vez eu recebi assim, nossa, vocês gastaram 50 mil naquela medicação. A sensação que eu tenho aqui, tipo, olha aí, o que eu estou gastando com vocês não obedece. Exatamente. Ó, só vou acelerar aqui um pouquinho, porque estamos já quase, tá certo? E não bastasse, gente, é política também. Então, se nós estamos falando de cultura, uma cultura que interessa a grupos de poder, que estão associados ao poder econômico e ao poder político. Tá certo? Então, Nixon, enquanto isso, chegaram ao limite da sua paciência. As eleições de 72 se aproximavam rapidamente. No começo daquele ano, comentaristas como o Bob, do Chicago Tribune, tinham explicado o que estava em jogo. Se Nixon puder cumprir essas duas metas gigantescas, que é acabar com a guerra do Vietnã e a devastação do câncer, então ele conquistará para si, na história desse país, um nicho de proporções lincolnianas, pois terá feito mais do que mandar o homem à lua. Não havia fim à vista para a guerra do Vietnã, mas uma campanha contra o câncer parecia muito mais plausível e Nixon estava disposto a forçar a aprovação de um projeto de lei do câncer. Além de tudo, é uma informação manipulada. Então, nada me garante que aquela socialite não era mais um agente desse sistema inteiro. Entende? Um sistema montado com base na propaganda, com base no controle pelo medo, pelo pecado, pelo crime. Porque nos Estados Unidos, hoje, é crime se você não se submeter ao tratamento prescrito. Você não pode escolher. Se você tem plano de saúde, você tem que fazer o que está protocolado. Negociação mínima desse ponto de vista. Tá certo? E é um modelo de cuidados. Você também não pode escolher por outros modelos de cuidado. Tá certo? Então, nós estamos falando de um grande negócio que, quando ele conta a história, que é uma saga, é a grande saga, é bonito como ele conta, é bem escrito, é bem documentado. Só que por trás disso oculta um grande projeto. Um grande projeto econômico, político, societário. Tá certo? E que segue reproduzindo. Esse livro foi publicado há muito pouco tempo. Olha o tamanho dele, gente. Ele foi traduzido quase imediatamente. Por quê? Por que a gente não consegue publicar as histórias dos nossos pacientes de câncer? Porque tem muito dinheiro por trás desse poder. Né? Porque, de uma certa forma, o livro todo, ele não é amplo em conhecimentos com relação ao câncer. Ele é amplo no único conhecimento que é o que os Estados Unidos vendem. Então, que é essa história da guerra do se câncer. ele ampliasse tanto que ele
ele só dá uma passada em cuidados paliativos, só que ele só dá uma passada em epidemiologia, ele dá uma passada nessas outras coisas. E aí eu me vi percebendo, fazendo minha resenha e fazendo a mesma coisa. Em que eu literalmente cheguei no final, eu só dei uma passada nessa parte, porque eu fui submersa no outro mundo. Mas todos nós, por isso que eu cheguei aqui dizendo, eu vou destruir esse livro. Você não lê esse livro criticamente, porque ele é uma história bem documentada, é uma saga, é de novo alguém fazendo a narrativa do herói. Ele angustia. Né? Parece que só tem heróis. Só que os heróis servem aos exércitos, gente. São poucos os heróis libertários. Muito poucos. Eu não sei se você teve essa impressão. Apesar dele fazer isso, a maior sensação de frustração é que mesmo diante de tudo isso que eles proporcionam, a gente não chega no resultado final do que nós gostaríamos. Porque, querendo ou não, a partir do momento que eu nasço, eu tenho uma opção de vida. Eu quero viver. Então eu vou lutar contra isso, instintivamente. E ele destrói essa visão. No final, assim, né? Se eu não soubesse, se eu não lesse, se eu estivesse lendo outro livro, eu tinha achado que ele tinha desistido Da oncologia. da oncologia. Falei, não, ele desistiu. Ele deu alta pra Carla e desistiu. Então. Bem impotente, apesar dele você sai impotente do livro, Não, e apesar dele contar, documentar bem toda essa história muito americanizada, ele também tem essa questão dele, que ele até fala lá com um amigo dele, que ele se sente impotente, que ele está entrando nesse mundo só vendo coisa difícil, coisa ruim, morte. Então ele também tem essas etapas, né, de sofrimento. Olha o nome dele. Bem dinâmico, né? O outro que se iluminou chamava Gautama. Exatamente. Mas não é um livro que a gente consegue ler e só admirar. É um livro que incomoda bastante, que a gente percebe provocativo. Civilização e doença para mim foi admirável. Isso me gerou angústia. Mas esse é uma nova versão, uma versão contemporânea, muito interessante. A gente começou o século XX com um livro do Freud discutindo o mal-estar na sociedade. Né? A gente fechou o século XX medicalizando o mal-estar na sociedade com uma coisa chamada pânico. E toma remédio para pânico. Tá certo? Assim, a gente não resolveu o mal-estar da vida coletiva. A gente tornou isso uma doença, um diagnóstico e um tratamento. Entendeu? Então, o Sígeres estava relacionando a doença com a civilização e aspectos da civilização. Esse faz o mesmo processo, só que ele pega uma doença e uma civilização. Só que é uma doença que se expande cada vez mais, e a civilização que é imperialista. No Sígeres, eu tinha a impressão que a civilização estava mais no centro das discussões. Ali não. Ali é a doença no centro da discussão e o ser humano não existe. Exatamente. Não existe, não tem. E quando o Sígeres vai querer se intrometer muito, é melhor você voltar para casa, né? Ele sai dos Estados Unidos. Exatamente. Mas aí não é só, não é um traço só. E aqui não tem uma crítica pessoal em torno disso, não é. É o lugar social, é aquilo que se chama posicionalidade. Você escreve a partir de que lugar? Né? Então, era um homem europeu com uma formação europeia, tá certo? E um homem agora jovem com a formação técnica, tá certo? Um homem que pensava história, literatura, música, e esse homem que pensa a doença. Então, assim, são reflexos da posição de quem está escrevendo também. Né? Então, a orientação desse livro, é toda dentro da biomedicina e da doença. O centro, né, é a guerra ao câncer. E o pouquinho que chegava perto da população era porque ele estava perdendo.
Então, não estou respondendo ao tratamento, daí eu começo, quando ele se vê colocando um monte de quimioterápicos e ele se vem dando cuidados básicos que eles nunca tinham dado, é a hora que ele relata isso no livro. Ou quando viu que a cirurgia está no máximo, vão pensar, porque as pacientes precisam de tudo isso. É sempre quando chegou no extremo e não está tendo uma resposta, aí eu assumo que eu tenho que respeitar um pouco. O mais revolucionário hoje é tentar aprender com a doença. Coisa que, ao longo do século, a gente foi convidado a não fazer. A esquecer. A brigar, né? Com a doença. Fazer guerra. Fazer guerra. Todos nós estamos armados para a guerra. Porque falta linguagem para não falar combater, para não falar enfrentar, para não falar, sabe? Falta linguagem. Certo? E aí, o convite é, nesse momento a gente não vai falar disso, não vai fazer essa leitura, mas para que vocês tenham como horizonte. Existem muitas coisas já escritas a partir de um outro lugar, chamado salutogênese. Ele está escrevendo de um lugar chamado patogênese. Ele está escrevendo a partir da gênese da doença e de tudo que se cria em torno da doença. Já existe. Certo? Assim, então, o Aaron Antonovsky já escreveu, e muitos têm escrito, a partir de como pensar a vida como da gênese da saúde e não da gênese da doença. O que não é um problema fácil não, gente. Assim, eu tenho tido a grata e feliz experiência de me comunicar com uma sala do segundo ano, como há muitos anos eu não me comunicava mais. E o que eu tenho conseguido um pouco falar é exatamente disso. Olha, vocês vão entrar aqui e vão ver corpos mortos, depois corpos doentes, depois vocês são convidados a esquecer os seus próprios corpos e saem curadores daqui. Vai curar o quê? Vai curar morto, vai curar doente. Ninguém sai daqui falando de saúde. Ninguém sai daqui experimentando a construção da saúde. Porque o processo todo é de adoecimento. Eles não só veem a doença, eles também adoecem. Né? Então, desse ponto de vista, e aí eles se tornam especialistas no cuidado pela guerra dessa doença. Do meu ponto de vista, está errado. Está errado. Não sei como fazer. Também não sei. Mas dizem que quando você não sabe a resposta, discute a pergunta. Então, eu estou discutindo a pergunta. Como vamos fazer? Não sei. Vamos dizer sobre o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente vai achar no caminho. Mas a gente já sabe que isso é uma guerra, só se perde nessa guerra. Essa guerra está sendo perdida, cada dia mais. Né? Então, assim. Um dia a Rainha Vermelha cansa de correr, né? Então, acho, para finalizar, se ninguém mais quiser falar, acho que esse livro cumpre ao que ele foi convidado a cumprir. Certo? Quer dizer, é um bom livro, historicamente bem datado, bem construído, tá certo? E ele cumpre muito bem esse contraponto do que eu quero construir numa sociologia do câncer. Entende? Se eu tenho o Sigert como um sociólogo que está tentando pensar os efeitos da doença na civilização, aqui eu tenho um contraponto que me diz, ó, caminhamos para um lugar que não me parece ser o lugar mais certo nessa relação. Bom, e aí, na próxima leitura, aí é uma ensaísta maravilhosa que vai pensar a doença e suas metáforas. Que aí ela vai tentar agora a doença numa coisa um pouco maior, que também é uma redução, não existe uma coisa chamada doença, porque são múltiplos sentidos e múltiplas experiências de adoecimento. Tá? Mas essa experiência está imersa num conjunto de metáforas. E a gente precisa, porque
essa é outra aula, mas enfim. O que a gente fala? Vocês já pensaram no que a gente fala? Se nós sentíssemos igual, se nós pensássemos igual, e se nós fizéssemos as mesmas coisas, a gente não precisava falar. Mas como cada um de nós sente de um jeito, pensa do outro e faz de outro, a gente precisa tentar se explicar o tempo inteiro. Só que a linguagem também é limitada. As palavras comunicam só 8%. O resto é o meu corpo, são os meus olhos, são as minhas expressões, é o ritmo da minha voz, é a altura da minha voz. Então, esse exercício de construir uma sociologia pensando no que é que a gente foi fazendo com essa experiência, que é uma experiência constitutiva. Ainda que a gente quisesse, a gente jamais vai conseguir apagar o que se constitui em cada um de nós com o sofrimento. O sofrimento é necessário. Eu me constituo mais humano à medida que eu sobrevivo ao sofrimento. Eu me torno mais... quando eu consigo me colocar no outro. Empatia. Não, empatia é uma mentira. Empatia é a grande mentira da escola médica hoje. Porque eu posso ser absolutamente empático sem mexer na relação de poder que se estabelece entre você e eu. Eu posso ser empático e ser machista, sexista, violento, desrespeitoso, sem empático. Simpático, né? Não, Alteridade. não é autoridade, é outro nome. Foi. É isso mesmo. Depois ela chega e eu falo. Mas enfim, essa capacidade de... O que nos torna humanos é a capacidade de dividir a humanidade. E já que cada um de nós tem na sua história humana a construção da experiência de sobreviver ao sofrimento e ao adoecimento, o que nos torna humanos é a experiência compartida. Só que a gente está criando também uma humanidade na guerra. Os que estão em guerra também fazem a humanidade. Só que a maior parte deles volta pós-traumatizado. E aí a gente não tem cuidado com a pós-trauma. A gente só produz o trauma. É a lógica da guerra. Então, pergunta. Alguém quer fazer algum comentário mais? Alguma questão? Eu queria falar só uma coisa, pensando aqui. Mas será que, bom, assim, no meu ver, eu acredito que assim, existe uma frequência vibracional. Bom, será que eles não estão pagando esse preço? Eles, quem falam nos Estados Unidos, não estão pagando esse preço? Porque, na verdade, hoje, o que está acontecendo? O câncer vai passar as doenças cardiovasculares em 10 anos, ele está passando. E um dos piores locais no mundo, locais que eu digo assim, que mais tem casos, que mais tem problema, ou que mais está crescendo essa situação de não saúde, né, não ter saúde, é os Estados Unidos. Eu não leio assim. Será que vai chegar essa conta para eles? Não. Eu acho que a gente paga a conta com muito mais sofrimento do que eles pagam. Os dados cientificamente provam que, na verdade, quem acaba pagando mais são os países desenvolvidos. Eles não, a taxa Quem tem deles são menos menores acesso, comparativamente. né? Porque eles geram todo esse modelo, mas eles têm muito melhor acesso, eles têm muito melhor a própria... Quem tem, né? Porque os miseráveis que não conseguem ter plano de saúde lá são
muito mais maltratados que os nossos aqui, né? Que conseguem acesso ao SUS. Mas toda a lógica econômica em torno disso faz com que isso chegue aqui muito mais caro. Então eu não deslocaria. Eu acho que nós estamos falando de uma perspectiva muito mais global, sabe? É muito mais. O processo de envenenamento não tem bonzinhos e mauzinhos, é um processo muito mais global. E a gente participa disso, né? De várias maneiras. Por exemplo, acreditando que esse modelo vale a pena ser usado. Tem dificuldade de implantar outros modelos de cuidado. Outro modelo de cuidado, fundamentalmente, quer dizer qualidade de morte. Só tem uma coisa que a gente sabe, que a vida é crônica e mata. Ponto. E a gente morre de medo de falar disso. Morre de medo. Quando a gente fugir dessa história, quando a gente não conseguir olhar e pensar em qualidade de morte e não qualidade de vida, qualidade de vida é uma bobagem se você pensa na qualidade da morte que tem que ser construída. Né? A compreensão, o entendimento, a entrega. Cara, o sofrimento de quem não tem medo de morrer é enorme, cara. As pessoas ficam presas na dor, no medo de morrer. Acho legal a leitura da história da morte no Ocidente. Eu tinha pensado muito em trazer, talvez no próximo semestre a gente leia ele. Então acho que não. Acho que não. Essa conta não chega. Não, acho que não. Acho que é maior, sabe? Porque no limite, só para encerrar, no limite, tem um aluno meu que fez uma dissertação a partir da conversa com um homem. Esse homem ele tinha um câncer próstata e ele estava no segundo casamento. Ele tinha 60 e poucos anos e um advogado e ele estava vivendo a melhor fase da vida dele nesse segundo casamento. Ele estava vivendo um encantamento. Ele estava vivendo o que ele achava que ele não viveria nessa vida. E aí ele diagnosticou o câncer, foi fazer o tratamento, e o tratamento, sem ser informado, era castração química. Então ele não teria mais aquelas experiências que ele estava tendo com aquela companheira. Ele decidiu interromper o tratamento. Mas ele não decidiu interromper o cuidado ou o acompanhamento. Ele decidiu interromper o protocolo. Imaginam que esse cara sofreu com os filhos, que já são adultos, que diziam que ele estava louco, queriam entrar na justiça para bloquear o acesso dele aos bens dele, porque achavam que ele tinha perdido, e ele é advogado. Os médicos regularmente, ele contava a história, os médicos diziam: não vou te comprar. Não vou. Até que um disse: tá bom, você vai assinar todos os documentos, você vai responsabilizar por tudo. E eu te acompanho. Ele falou: não, é isso. Eu quero só que você não me deixe, que você discuta comigo o processo que está acontecendo. Você me diga, do ponto de vista da morfofisiologia, o que está acontecendo. Os sintomas eu controlo. E isso virou uma dissertação de mestrado super bonita, porque eram as fendas que se constroem, como quando você assume esse lugar de ser agente. Então, assim,